Boa noite, queridos buscadores. Nós estamos aqui e vamos começar o nosso terceiro encontro remoto pela web. É algo novo. Boa noite, Rudá. É algo novo que nós estamos fazendo. Vocês estão na Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo. Essa escola foi fundada em 10 de julho de 2013, e ela tem como objetivo reunir buscadores de si mesmos, aqueles que pretendem uma transformação interna baseado em profundo conhecimento de si mesmo. Quero dizer que a escola não tem nenhum tipo, nem aceita nenhum tipo de preconceito. Portanto, tudo que nós emitimos aqui é ausência de preconceito. Então, isso vale para religiões, para sexo, para qualquer tipo de preferência. O que importa, e se você é um buscador de si mesmo, então você pode estar aqui conosco. Portanto, é algo muito aberto, né? A escola tem uma programação anual, né, que só foi cumprido até o segundo encontro. Todo início de ano nós publicamos essa programação anual, e em virtude desse coronavírus e tal, nós estamos impedidos de fazer isso presencialmente. Quero dizer que eu relutei muito em fazer essas lives, porque eu nunca vi tanta live na minha vida. E nós temos hoje live de tudo, tutorial para tudo, não é? É tanto que fica até difícil de nós escolhermos. Eu tenho agora, com esse tempo, podido navegar um pouco mais, e eu estou assim impressionada com o volume de conhecimentos que estão sendo passados nesse momento para as pessoas. Bom, de qualquer maneira, eu sou hoje mais uma dessas pessoas que vai falar para vocês de um tema. Boa noite, Maria de Lourdes, Janaína, Aline. Então, vai falar para vocês de um tema que considero importante, que é solidão versus solitude, a busca por um caminho, a busca de um caminho, né? Eu vejo muitas pessoas hoje falando sobre esse tema. Eu não quero aqui dar nenhuma receita de bolo ou nenhum passo a passo para que vocês possam conviver melhor com esses tempos nossos de pandemia. Esse não é o meu objetivo de forma alguma. Mas nós vamos... Oi, Priscila. Mas nós vamos falar um pouco disso. A escola também, além desses encontros que eu falei para vocês, que são mensais, nós também temos os workshops de constelação familiar, mensais, né? E temos também a formação para aqueles que desejam se tornar consteladores familiares, seguindo a abordagem sistêmico-fenomenológica. É um curso de 140 horas, que no momento está suspenso. Nós estamos na nossa 5ª turma, suspenso pelos mesmos motivos que eu já citei, né? Essa questão do isolamento. Bom, então a escola tem um objetivo maior, que eu quero dizer aqui para vocês, que é o seguinte: o objetivo nosso é enxergar e entender os padrões das nossas vidas e suas raízes em um ciclo repetitivo sem fim, que nos aprisiona em um comportamento inconsciente. Boa noite, Mariane, seja bem-vinda. Essa é uma frase do Osho, e ele diz duas coisas muito importantes aqui. Com relação aos padrões que nós estabelecemos em nossas vidas e que têm raízes profundas e que não são nada superficiais, e que às vezes é muito difícil encarar e descobrir essas raízes sozinho. No programa de 12 Passos nós costumamos dizer o seguinte:
Só eu posso, mas eu não posso sozinho. Bom, e esses padrões que se repetem quando eu não consigo trabalhar com eles, vai nos aprisionando em comportamentos inconscientes. Essa é uma frase do Osho. Então, acabamos repetindo padrões e nem sabemos mais por que repetimos aqueles padrões. Bom, então esse alvo de investigação dos nossos padrões é essencial para quem quer conhecer a si mesmo e mudar, e se modificar, e transformar esses padrões. Essa empreitada não é fácil, né? E ela também não vai ser feita apenas num tempo de isolamento social. É claro que não. Mas esse isolamento pode nos propiciar um tempo, né? Um tempo maior, um tempo físico do relógio mesmo, para que nós possamos entrar em contato com esses padrões e talvez começar um processo de investigação sobre eles. Olá, Vera Lúcia. Boa noite. Bom, vamos fazer o seguinte, como muita gente define muita coisa, e como a nossa língua portuguesa é muito complexa, uma palavra pode ter, dependendo da entonação, da pontuação, um significado ou outro. Vamos para o pai dos burros, vamos para o dicionário, né? E nesse dicionário nós vamos conseguir talvez explicar melhor o nosso entendimento sobre esses dois conceitos. Oi, Alexandre. Esses dois conceitos, solidão e solitude, a busca de um caminho. Bom, eu encontrei que solidão é um estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só, isolamento. Bom, essa palavra isolamento social, distanciamento social, nós nunca ouvimos tanto essas palavras. Olá, Glória, olá, Vera. Nunca, obrigada, Tânia. Então, nós nunca ouvimos tanto essas palavras. Então, por isso eu quis ir para a definição maior delas, né? E uma coisa que está acontecendo e que me chama atenção é que solidão é um estado. Então, eu não sou só. É um estado, é uma circunstância em que eu me encontro estando só, né? Que estado é esse? Eu estou desacompanhado, eu estou sozinho, né? Ou eu me sinto, ou é uma realidade, estou desacompanhado mesmo, ou eu me sinto assim. Boa noite, Letícia, boa noite, Helena. Então, é muito importante, porque aqui, né, nós ouvimos coisas tão interessantes nas nossas vidas, né? Eu nasci só, vou morrer só. Sim, verdade. Mas a solidão que nós primeiro experimentamos é realmente a do nosso nascimento. De fato, é verdade. Né? À medida que nós nascemos e damos o nosso primeiro choro e fazemos o nosso primeiro movimento no sentido do mundo externo, fazemos isso sozinhos. Por mais médicos e todo o suporte que a gente possa ter nesse momento, é um momento de solidão. Né? É um momento de estar só, em que estamos sós. Na verdade, estamos sós. Então, esse sentimento, ele é muito profundo, porque ele pode me levar a uma coisa decorrente, olá, Verônica, que é eu estar me sentindo vazio. Olá, Cristiane. Então, eu me sinto vazio e em isolamento. Então, começa a aparecer a tal palavra do isolamento, né? Então, mas a principal característica da solidão é o vazio. Eu olho para o lado, eu posso estar na minha casinha, como estamos agora, né? Posso ter mais ou menos recursos, não importa, mas eu estou só. É verdade, né? E verdade também que assim como eu estou só, eu posso modificar esse sentimento de vazio, de não pertencimento. E continuando na definição,
é uma falta de pertencimento ao mundo que me faz sentir esse vazio. E aí eu não pertenço, ou não sei ainda se pertenço, como pertenço e como está esse estado da arte que é ficar sozinho. Não é? E esse sozinho é desacompanhado, não é? Ou às vezes acompanhado, mas sentindo esse vazio da mesma forma. Muitas pessoas agora, ao pararem as suas atividades, estão se confrontando com esses vazios. Bom, esses vazios eu falei na semana passada, quando eu falei de assédio, bullying, né, e constrangimento, que esse vazio às vezes nos obriga a estar com pessoas da nossa própria família que nós não desejaríamos estar naquele momento, não é? Mas por circunstâncias estamos. Então alguém virou e disse assim: olha, agora é melhor o distanciamento social, o isolamento social, fiquem em suas casas, assim o nosso sistema de saúde vai ter tempo de se preparar para essa pandemia do Covid-19 e isso é bom para vocês. E nós que seguimos, e eu sigo, por exemplo, as indicações dos médicos da área da saúde, eu aceito isso como bom para mim. Né? Eu penso, raciocino, ouço o que as pessoas estão falando e penso, isso é bom para mim, eu vou ficar isolado. Sim, essa é uma circunstância que eu não escolhi. Então esse estado de solidão, ele aconteceu, né, para todos nós de uma forma imposta, não é? Quase que imposta, porque quando nós falamos nisso, nós falamos de ameaça de morte, né? Viva ou morra, não é? À medida que as coisas aqui no nosso país se agravam, especialmente no Rio de Janeiro, de onde eu falo, à medida que as coisas se agravam, nós vemos as notícias horrendas, né? Das pessoas morrendo, enfim, ou passando por grandes processos de luto, né? Nós ficamos também com medo. Não é? Então esse estado de solidão, normalmente ele pode invocar medo sim, porque em cima do vazio eu não tenho para o que recorrer, né? Eu não tenho muitas vezes uma família para recorrer, eu não tenho amigos, e aí vamos falar de uma pessoa que esteja completamente sozinha, na sua casa, nesse momento. O que ela faz? O que ela pode fazer, né? Na verdade, ela tem que obedecer. Obedecer nem sempre é bom para nós, porque obedecer não é uma escolha. Então, quando eu botei o subtítulo no encontro, em busca de uma escolha, uma possível escolha, é para dizer que existe escolha sim, né? E essa escolha é minha, eu resolvo. Então, quanto mais consciente eu estiver da minha resolução, da minha decisão, melhor fica para mim. É claro, para todos nós. Quando eu falo para mim, estou falando a todos nós, né? E vocês sabem que um dia eu quero chegar lá em Roraima, esse é meu objetivo maior mesmo. Que algumas palavras possam chegar em Roraima, como poderiam chegar em Manaus, e talvez fossem importantes para alguém. Enfim, então esse estado é uma circunstância e as circunstâncias se modificam, né? Se movem, elas são dinâmicas, elas não são estáticas. Então eu estou em estado de solidão. Eu não sou só. Quando eu estava meditando para esse encontro, porque normalmente me recolho para fazer isso um dia inteiro, eu estava pensando, né? Existem pessoas que moram na rua, né? E que não estão sós. Não estão em estado de solidão. Quando eu penso num morador de rua que tem aqui perto da minha casa, que ele tem um cachorro, né, que é o amigo dele, nunca vi um cachorro tão bem cuidado, aliás, isso é uma regra, né? Os mendigos e moradores de rua cuidam muito bem de seus animais, mais até do que pessoas que têm condição. Então, eles não estão em estado de solidão. Existem muitas soluções para estado de solidão.
Ah, a Letícia está dizendo que no Rio Grande do Sul já chegou, é verdade. Né? Em Goiás também me disseram. E então essa questão da solidão, ela pode mudar de repente, conforme eu avalio a situação, né? Mas é um padrão que pode ficar estabelecido na minha vida. Não, eu não tenho ninguém. Como não tem ninguém? Uma das coisas que as pessoas estão descobrindo, que é muito, muito saudável atualmente, nessa revolução toda que nós estamos vivendo, né? No sentido de evolução, é que elas podem fazer tantos trabalhos voluntários. Nós estamos vendo processos lindíssimos de pessoas que não têm nada e que estão se voluntariando e que, com certeza, se você perguntar a essas pessoas se elas estão se sentindo num estado de vazio, de solidão, de não pertencimento, elas vão responder que não. Não é? Então, estar só, se eu quiser abrir a minha janela, se eu quiser fazer uma pequena busca no Google, eu vou encontrar lugares onde o meu estar pode ser muito importante e eu me sentir pertencendo a algo. Pertencer é muito importante, né? Cuidar do outro pode ser igualmente muito importante. Então, esse estado de solidão, de vazio, eu estou falando da solidão como vazio que a gente sente no coração, ele é muito circunstancial. Ah, mas eu não tenho mesmo ninguém. Eu no outro dia vi, acho que todos viram no Face, enfim, não, foi na televisão, uma senhora que mora só com um filho que tem problemas, é uma pessoa especial, e ela já fez mais de 1000 máscaras sozinha, não é? Então, com certeza, essa pessoa não está em estado de vazio, de solidão. Né? E ela pertence, porque vai doar todas aquelas máscaras, ela tem um objetivo. Então, a solidão que carrega, né, a palavra, traz essa palavra para angústia, para ansiedade, para medo, né? E o que eu vou fazer? Eu estou falando no aspecto normal, né? De pessoas neuróticas como eu e como todos vocês, né? Que podemos dar uma outra conotação a essa palavra. Essa palavra solidão nos enche de medo, nos lembra de medo do escuro, quando nós éramos crianças e estávamos sozinhos, nos lembra do medo da professora, nos lembra do medo das autoridades mais próximas a cada um de nós e que, usando do seu poder, né, usavam e nós tínhamos que obedecer, nos levavam a um sentimento de desvalia, de desqualificação, então eu não sou tão bom quanto eu imaginava que eu era, baixa autoestima, e algumas pessoas, ou a maior parte delas, até onde eu atendo e conheço, né, relatam esse tipo de sentimento. E aí, qual é a decorrência? A decorrência é assim: eu entro em estresse porque estou sozinho, obrigatoriamente sozinho. Disseram, você vai ter que ficar sozinho aí, né? Impedido, e você está impedida. Aí, isso me gera um estresse, e esse estresse me leva a uma baixa do meu sistema imunológico, e isso é importante, ainda mais nesse momento que o nosso sistema imunológico tem que estar em alto nível. Esse estresse nos leva a uma baixa do nosso sistema imunológico, pode nos levar a uma depressão, e essa depressão nos levar a uma doença. E essa baixa do sistema imunológico também nos levar a uma doença instalada. Então, se nós pensarmos que a solidão, nesse momento, é qualquer coisa, é só um estado de isolamento ou distanciamento, não é absolutamente. E, além disso, nós já temos quadros patológicos, né, que aparecem ou surgiram, e agora eles irromperam, né, pessoas mostrando de verdade quadros complexos de distúrbios emocionais, como depressão, os transtornos bipolares, né,
afetivos, eles estão majorados, porque tudo ganha um tamanho enorme se eu me sinto sozinha para lidar com aquilo tudo. Bom, some-se a isso o fato de estarmos em nossas casas. Nem sempre essas nossas casas estão bem, são casas felizes, e às vezes essas casas nos levam a maior sentimento de isolamento e de depressão, né, e de tristeza, né? Então essa tristeza, de repente eu olho para a minha pessoa que está ao meu lado e ela não era bem aquilo, porque agora eu estou vendo mais. E essa pessoa também, por sua vez, está se mostrando mais. Então eu começo a ver coisas que eu também não estava vendo completamente, porque eu não tinha tempo, né? E aí eu me dou conta que nem sempre o palácio, o castelo, com príncipes e princesas dentro, é tão bom assim. E esse tão bom assim, essa constatação de que muitas vezes estou sozinha na minha própria casa, é uma constatação muito terrível. Porque nós dizemos, a minha casa, meu lar, meu castelo, meu tudo, não é? Eu, quando estou em minha casa, eu estou protegida de tudo. Sim, em princípio seria verdade. Eu estou protegida se eu tomar precauções e tal, eu estou protegida aí, né? De alguma forma, dessa loucura que é esse vírus. Mas eu não estou protegida dos meus sentimentos, do que eu sinto quando eu estou em vazio, em estado de vazio. Aí vem, e esse vazio também, só para voltar aqui, é um sentimento que não tem a ver com querer uma companhia ou uma outra pessoa para realizar uma atividade. A solidão não é isso, né? A solidão é para além disso, de querer uma companhia. É precisar, para não se sentir desacompanhado. Então eu posso estar numa reunião enorme, né? Em tempos normais, todos nós já vivemos isso, na casa de amigos ou na casa de alguém, cercado de pessoas, ou no trabalho, né? Em que haja um coletivo qualquer, e eu me sentir sozinha, né? Em estado de solidão. Ou porque aquelas pessoas não são as pessoas de meu interesse, ou porque eu não me afinizo com essas pessoas, né? Mas existe um perigo enorme quando nós estamos em estado de solidão, é aceitar qualquer companhia. E aí qualquer companhia serve para mim. Bom, vamos ver qual é a decorrência disso em termos de pandemia e nós estarmos em casa sozinhos, né? Onde eu posso buscar uma companhia? Óbvio que eu posso buscar na internet, né? Então, aumentou muito o número de pessoas compulsivas, né, utilizando a internet para preencher os seus vazios. Isso, para quem é um compulsivo, que, como eu e como tantos, que tem essa doença, que é a doença do ter que fazer, ter que viver, da doença do ter que, eu vou lá para preencher o meu vazio de alguma forma. Vocês entendem? E eu preencho com o que está à mão. Eu posso preencher com a televisão, e a televisão fica ligada o dia inteiro. Eu posso preencher com seriados, eu posso preencher de muitas formas. Mas a internet é uma forma muito na nossa mão. Está no meu celular, está no celular de vocês, como nós estamos agora. E aí vêm as soluções. É tanta solução para preencher esses vazios, que eu imagino e vejo pessoas muito confusas com isso, né? Qual é a solução de agora? Bom, então vamos arrumar a casa. Já arrumou, porque nós já temos mais de um mês nessa história. Já arrumou as gavetas, já tirou as roupinhas para dar, tá tudo ok. Já limpou tudo, já está cozinhando freneticamente aqueles que cozinham, né, para abastecer o seu lar. Enfim, o que falta? Falta o humano, né?
E esse humor eu encontro quando eu vejo os tutoriais, quando eu vejo as soluções possíveis, né? E essas soluções, só para lembrar, elas são soluções muito midiáticas, elas são muito imediáticas, né? Elas acontecem muito superficialmente, porque elas nos ocupam num tempo X. E quando acaba aquela atividade toda que eu já fiz, da limpeza, da arrumação, da doação, eu estou de novo comigo mesmo, em estado de solidão. Às vezes em estado de solidão, por não ter com quem conversar, e aí eu vou para os meus chats, né? E assim eu fico muito bem acompanhado. Essa era uma das minhas resistências a fazer a live, porque não me sinto bem no papel de acompanhante de ninguém, né? Eu me sinto bem falando para pessoas que querem ver esse ou aquele tema, né? Acredito nesse, porque as pessoas que estão aqui estão porque querem, né? Então, o que elas podem fazer? Podem aproveitar alguma coisa do que eu falar. E isso dá um sentido, dá um motivo, né? Porque senão eu vou também partir para o aconselhamento, que não acho adequado nesse momento, né? Porque a solidão, ela mexe com estruturas muito profundas do ser. Não é assim, eu fiquei sozinha. Não, estruturas profundas. Então, quando nós vemos esse número enorme de pessoas em luto, né? Ficamos imaginando, eu fico imaginando, né? Como é que elas vão lidar com isso agora? Com esse profundo vazio de algo que foi arrancado dela. Ela não pediu para perder, ela foi arrancado, foi tirado dela abruptamente. E não tem receita de bolo passo a passo para uma pessoa viver um luto, né? Então existem mais uma porção de publicações assim que eu acho muito interessantes, que dizem, você acha que é uma coisa menor? Experimente perder alguém próximo a você, né? Eu ainda não tenho ninguém que eu tenha perdido próximo a mim, mas me coloco no lugar daqueles que perderam e fico imaginando. Aí o pai foi sozinho para o hospital, ficou lá sozinho, morreu sozinho, não é? E acabou, se encerrou. Esse sentido de finitude que está aparecendo para nós nesse momento, e que tem o nome de morte, morreu, né? Morreu, acabou, mexe com estruturas nossas de muito medo, porque não são todas as pessoas que imaginam que esse mundo é um mundo impermanente, onde eu venho, passo um tempo e vou, venho, passo um tempo e vou. Então nem todas as pessoas, né, estão preparadas para alguém tão próximo que chega, passa um tempo e vai, ainda mais se eu amo aquela pessoa, né? Então fica muito difícil. Eu olho assim com muito respeito essas pessoas que perderam, não por uma questão moral, ética, não. Eu não faço esse tipo de julgamento mesmo, estou muito treinada para não fazer. Mas consigo me colocar no lugar delas e viver, poxa, e se acontecesse comigo, não é? E poxa, e se acontecesse comigo, já me leva para um estado de solidão e de medo. Porque na hora H não tem salvação para mim. Então vocês imaginem, todo mundo está dizendo que esse mundo, depois disso que nós estamos passando, não será mais igual. E que vai acontecer o novo normal. Eu espero realmente que o novo normal aconteça. Mas se as pessoas de verdade não se detiverem nos seus medos, nas suas angústias, né, naqueles sentimentos tão pesados que a solidão nos coloca, eu não acredito que elas vão fazer profundas transformações. Elas vão querer se livrar do estado de isolamento. De qualquer forma, amparados na dificuldade financeira, que é fato, amparado no desemprego, que é fato, e amparado num Estado brasileiro que não está dando o suporte que deveria dar, não é? Aqui no Brasil nós não distribuímos dólar como o Trump fez nos Estados Unidos. Então,
é R$ 600 e nós estamos vendo o que acontece com a entrega desses R$ 600, né? Mas enfim, então tudo isso vai nos isolando mais desse mundo externo. Se eu pergunto para qualquer pessoa que eu estou atendendo, eu continuo fazendo atendimento remoto nos meus pacientes, como é que elas estão se sentindo diante do cenário, desses cenários que aparecem nos nossos noticiários, que chegam até nós, elas estão se sentindo pequenas e com medo, né? Isso aumenta esse estado de solidão, esse sentimento de que eu não estou pertencendo e eu não estou acompanhado, né? Não estou acompanhado pelo meu mundo externo. De repente, tudo que eu fazia, não faço mais. As pessoas que eu via, não vejo mais, né? Nós vamos dando nosso jeito, fazendo comemorações pela internet, como um paliativo. Ok, nada contra, né? Mas é um paliativo, né? Não acaba com o nosso vazio da solidão. Então eu estou falando da solidão para quando nós usarmos a palavra isolamento, nos remetemos a esse primeiro sentimento, que é o de medo e de estar sozinho, estar no vazio, mesmo que acompanhado. E essa profunda separação que eu conheci desde o momento do meu nascimento, ela vem em mecanismos inconscientes para o hoje, ela vem, né, e ressalta todo o meu medo de novo de ficar só. Nasci sozinho, vou morrer sozinho. Aí é a frase, né? E essa frase é uma frase bastante pesada, mas bastante realista também. E nós nunca vimos essa frase tão espelhada, tão na nossa cara, como nós estamos vendo agora. Então, este é o estado de solidão, que é pesado, é triste, melancólico, né? E não é esse estado que me faz crescer. Isso é que é muito importante a gente entender. Aí as pessoas dizem assim, vamos aproveitar para orar, meditar, ler livros e tal. Aí eu tenho pacientes assim, eu já li um livro, não aguento ler mais nada. Não é? Porque não é o livro que preenche, né? Não existe o tal do abraço, não existe. Nós somos seres gregários, nós gostamos de contato. O brasileiro, então, adora esse contato, dá 2 beijos, dá 3 beijos. Isso é muito nosso, né? E nós estamos, às vezes, sem isso dentro da própria casa. E essa constatação, as constatações que estamos fazendo dentro de nossas casinhas, às vezes e muitas vezes estão pesando muito. Mas vamos falar um pouquinho do que é solitude. Solitude, por definição, então, é situações em que seres se encontram sozinhos por forças das circunstâncias ou por escolha própria. Bom, de fato disseram que não é bom ter contato. Não, distanciamento social, isolamento social, não é bom, né? Mas eu posso pegar isso que foi obrigatório para mim, né, e transformar em momento de escolha consciente. Então eu não estou presa só por causa do Covid. O Covid é uma circunstância, fato. É isso que é, não há o que discutir. Mas eu posso transformar e fazer desse tempo que eu estou em isolamento, em distanciamento social, um tempo por escolha minha. Se eu me sentir escolhendo, a coisa muda de figura. Eu me aproprio desse isolamento. E quando eu me aproprio, eu consigo fazer coisas incríveis com esse isolamento, como é o caso de produzir 1000 máscaras, não é? Então, porque nós temos esse criativo dentro de nós que trabalha a nosso favor. Eu posso simplesmente aprender a cozinhar e aí entra toda aquele caminho de grandes soluções que a internet está mostrando para todo mundo. Mas eu quero ficar no momento em que eu me aproprio disso como meu. Eu não estou presa porque disseram, ou só porque disseram.
Eu estou isolada porque é uma escolha minha. Porque senão nós não veríamos o calçadão de Copacabana tão cheio de gente, não é? Aquelas pessoas estão em solidão e o que elas podem fazer é ir para a rua, não é? É isso que elas estão fazendo, elas vão para a rua, vão em cima da desculpa que tem que ganhar dinheiro, e é verdade, tem mesmo, né? Eu, por exemplo, saí do meu consultório no dia 17 de março, ainda não voltei lá. Então toda a escola que eu faço presencial e tal, eu não estou fazendo. Então isso está acontecendo para mim e para o mundo inteiro. Só que eu posso olhar para isso como uma punição, quase uma punição dos deuses, né? Porque vem através de um vírus que ninguém sabe muito bem o que é, mas estão descobrindo, vamos ver, vai ter vacina, não vai ter vacina, e tudo que nós estamos vendo, né? Mudança de ministro, mudança de rumos, envolvendo a saúde do brasileiro. Mas eu posso ainda assim, e esse é o pulo do gato, me apropriar disso. Ah, é? Ah, tá bom, então, ok. Eu não vou me expor, não. A minha vida financeira vai ficar uma bagunça, o meu comércio vai para a cucuia, mas eu vou fazer disso, desse isolamento, um momento de solitude. E vou tirar esse peso rançoso de medo, de isolamento, de não ter gente perto de mim. E vou em busca de onde tem, não é? As pessoas que estão aqui agora, elas estão com outras pessoas, não é? E são buscadores, as pessoas que eu estou vendo entrar, enfim, as que eu conheço e não conheço, mas elas sabem qual é o objetivo para estar aqui. O objetivo é falar disso, é pensar nisso. E a busca de um caminho. Eu posso simplesmente entrar, estamos aqui, nesse hoje, cheio de impedimentos, questões e tal. Eu posso simplesmente ir para o meu isolamento medroso, de solidão, me sentir a última pessoa do mundo, tudo está acabando para mim, ou eu posso escolher este tempo para simplesmente olhar para o meu mundo interno. E quando eu olho para o meu mundo interno, eu não estou sozinha. Eu estou comigo. Eu tiro a referência do outro na minha vida e estou comigo. Não é? A Mary está falando, dizendo que ficou sem som. Eu queria saber se mais alguém está sem som, porque aí seria só uma questão dela. Tá? Se alguém tiver mais sem som, me digam. Mas enfim, então, eu fiz uma escolha. Eu aproveito isso, essa situação e digo, não, além deles dizerem que é bom, eu quero transformar isso em algo bom para mim. Estão dizendo que está tudo ok, outras pessoas, então você verifica, Mary. Então, essa situação de que eu posso optar, eu tenho uma opção. Eu posso continuar arrumando gaveta, eu posso continuar fazendo nada contra quem está arrumando as suas gavetinhas, né? Conseguiu de novo, ok. Né? Nada contra, sem problema nenhum. Mas eu posso escolher mergulhar em mim mesmo, com ou sem auxílio psicoterapêutico. Com ou sem auxílio psicoterapêutico. Por quê? Eu posso mergulhar, né, dentro de mim mesmo, por meditação. E meditação é algo que é você com você mesmo, é sua mente em silêncio. Né? Eu posso mergulhar através de orações, eu posso mergulhar simplesmente como um observador de mim mesmo, com o olho do observador. Então eu não preciso mais de ninguém dizendo para mim, é bom, é ruim, tá legal, não tá legal, poderia ser melhor assim ou assado. Eu vou ouvir a minha voz interior, que tem todas as respostas. Mas para eu acessar essa voz interior, essa voz que está aqui tem que cessar. E aí o silêncio pode ser o melhor companheiro do mundo. E eu não ter medo do silêncio do que eu vou ver. Não é? Porque se eu conseguir ver num estado de silêncio profundo,
né, de qualquer maneira, antes de eu dormir. Não estou falando fazer meditações complexas, não. Se eu tenho essa disposição, a minha voz interior vai, se puder, falar comigo. Essa voz interior já está, não é algo que eu incorporo, não, ela já existe, ela está dentro de mim. É só eu dar um espaço para que ela apareça e me dê boas orientações. E essa voz interior nunca trabalha contra mim. Ela trabalha a meu favor, sempre, né? Então ela diz, olha, melhor assim, papá, papá. Então, por exemplo, essa questão, vou botar o exemplo vivo, que é como nós trabalhamos. Então, essa coisa de eu aceitar a live foi uma quebradeira interna muito forte. Porque eu falava muito que não ia fazer live nenhuma. Vocês entendem? Então, você às vezes tem que quebrar alguns preconceitos, alguns padrões, se confrontar com eles e ver o que surge no lugar. Porque se você ficar plantado nos seus medos, nas suas angústias, né, na tal da solidão, estou no vazio, isso vai derrubar qualquer pessoa, né? Teria que estar muito bem estruturada emocionalmente para não ser afetada pela solidão. E isso não acontece, por isso ela está em solidão, né? A solitude é um passo adiante na descoberta, né, de uma felicidade interna que é só minha, não tem a ver com o outro. E nós, né, muitas vezes, nas nossas codependências, botamos no outro o significado de nossas vidas. Não é o outro que dá significado à minha vida, sou eu que dou esse significante para a minha existência. Eu escolho. Então, eu tinha colocado solidão e solitude, eu disse, não, peraí, existe a possibilidade de você ficar e escolher o que você vai fazer. Apesar do cenário estar muito turbulento, confuso, etc. Entendeu? Tá alguém dizendo aqui para mim, que bom que seu pedreiro interno venceu. Pois é, venceu mesmo. Mas não foi simples não, foram 3 meses, eu alucinado, eu ainda quis fazer uma live que fosse só uma sala, 40 pessoas lá dentro que estavam inscritos, mas eu pensei, não, isso não é o que eu quero fazer. Eu quero chegar em Roraima, como é que eu vou fazer inscrição para 40 pessoas? Eu vou lá para o Face. E talvez vá para o Instagram, sei lá, o pessoal que trabalha lá comigo me orienta muito bem nisso. A Priscila, Lameira, Letícia Rigo, estão sempre atentas para qual seria o melhor caminho para mim. Então eu tenho que desconstruir algo e construir em cima. Falo para vocês da minha casa, num estúdio improvisado, não é? Falo com muito amor, como eu falo nas minhas aparições públicas de outras formas. Mas eu estou certa que se vocês pegarem apenas uma palavrinha, já está ótimo para mim. Já ganhei esse jogo, né? Porque qual é o objetivo que a escola tem, a Escola Exemplo Vivo tem? É dar e sugerir, né, reflexões que possam levar os buscadores de si mesmos a outras possibilidades, né? Liliane está dizendo que adora ficar com ela mesma. Que bom, que já é um passo enorme, né? Agora esse silêncio, ela está dizendo que ama o silêncio, ok. Esse silêncio, quando ele é escolha, né? Eu me coloco em silêncio, é perfeito. Amo ficar comigo mesmo, como ela está dizendo. É perfeito, porque aí é uma escolha consciente, né? Mas se esse silêncio virou uma punição porque eu estou sozinha, fala de ficar no vazio. E no vazio parece que a gente fica pendurado, né? Assim, num fio e ao sabor do vento, né? Então, pessoas dizendo aqui para mim que tem ajudado muito ficar em silêncio sozinhas. Porque o nosso barulho mental não nos deixa ver muitas vezes o que precisamos ver. E vocês sabem, existe o copo cheio e o copo vazio, né? Eu só posso botar coisas novas no copo vazio. Se ele está cheio, eu não posso botar nada,
né? E com certeza vou me sentir muito mal, porque aquilo que eu tenho já não me serve mais e eu não consigo pensar no novo, né? Só pensa no novo, gente, vamos lembrar. Eu trabalho com mudança a vida inteira, mudança pessoal, organizacional e tal, mas só pensa no novo aquele que já não tem mais. Esse pensa no novo. E aí ele tem que dar o salto dele. Ele precisa dar o salto dele, com consciência de que é isso que está se passando com ele. E que ele quer fazer isso. Muitas pessoas, eu quero mudar. É? Quer mudar mesmo? Está a fim de, né, desconstruir o que você tinha como certo até hoje para colocar uma outra coisa que você nem sabe o que é no lugar? Está a fim de fazer esse esforço? Né? Porque se está a fim de fazer esforço, ok. Aí é um caso de usar a solitude para entrar em contato, verticalizar, né? E receber muitas vezes muitas intuições que vêm de nós mesmos, do nosso ser, que é a nossa voz interior, né? Então, eu hoje li uma frase muito legal que eu quero compartilhar com vocês, né? E diz o seguinte: há momentos em nossas vidas em que muitas vozes parecem nos estar chamando de várias direções. É verdade, porque são tantas soluções que, quando eu ligo a minha internet, eu vejo, que eu fico até sem saber. E aí fico me sentindo muito incompetente porque não consigo dançar na frente da televisão, ou fazer abdominal, ou simplesmente arrumar a tal da gaveta, né? Mas são muitas soluções, então muitas vozes me falando em várias direções. Continua. A própria confusão que sentimos nessas ocasiões é um lembrete para que procuremos silêncio e centramento dentro de nós mesmos. Olhar de verdade para o que está se passando em minha vida, o que está acontecendo comigo. E existe uma solução excelente nesse momento: voltar ao bom e velho diário. Não é? E quando eu falo voltar ao bom e velho diário, eu não estou falando de psicografia eletrônica. Não estou falando nisso, eu estou falando em escrever. Porque quando nós escrevemos, as palavras têm um tempo para sair de nossas mãos e vir para o cérebro de novo e voltar para as nossas mãos. É um movimento mais aprofundado, não é? Completamente não moderno, claro que não, mas voltar a escrever um diário. E esse diário é sobre a sua voz, o que você ouviu naquele dia. Porque no mínimo, quando acabar essa maluquice toda, você vai poder usar aquelas informações, né, nos seus processos de crescimento, quaisquer que sejam, religiosos, psicoterapêuticos, não importa, de meditação, você vai poder usar. E a nossa memória é curta, então escrever, né, no último minuto da noite, bom, o que eu fiz hoje, o que isso está me mostrando, tal como quando nós éramos adolescentes. Porque esse escrever cria uma relação minha com o meu alter ego, né? O meu caderno, meu bloco, o que seja, volta a ser o meu alter ego. E ele está ali registrando tudo que eu preciso saber, né? E fica registrado, e ali não tem problema de cair, eu perder a informação, não, está escrito. E quando eu abrir para ler, com certeza, talvez, e muitas vezes eu não vejo mais como estava escrito, não é? Então esse processo evolutivo do registro, né, dos nossos momentos de solitude são muito ricos, não desprezem as pequenas intuições que vocês tenham à noite, né, os seus momentos de oração, de meditação, não dispensem, porque eles vão ser úteis no reerguimento desse novo ser que você pode apresentar um pouco mais na frente. E se não for para logo agora, vai ser, porque foi a sua voz interna
te passando aquele sentimento que você vai precisar pesquisar para o seu crescimento pessoal. Então, isso tudo faz com que essa solidão tenha um jeito, uma outra cara. Eu me aproprio dela porque ela pode ser excelente para mim se ela for transformada num caminho de solitude, né? Porque aí sou eu, comigo mesma, com as minhas leituras, o que isso mostra para mim, né? Quero ressaltar, e aí preciso obrigatoriamente ressaltar, que o programa de 12 Passos ao qual eu pertenço, fundado por Bill W. em 1935, né, somos milhões no mundo inteiro, a maior parte dos grupos que são grupos de 12 Passos, então, portanto, de AA, de JA, de CCA, Comedores Compulsivos Anônimos, Jogadores Anônimos, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, que fala de codependência, fantasia de romance, abuso, já citei no nosso último encontro, né? Codependentes Anônimos. Então, temos uma infinidade de grupos, né, que eu posso frequentar virtualmente, que graças a Deus estão abertos, não estão fazendo trabalhos presenciais, porque a reunião presencial implica em romper com o isolamento, isso não é bom para quem vai, né? Mas as salas virtuais, como nós chamamos, dessas irmandades todas, que não tem cunho religioso, nenhum, mas tem um trabalho espiritual muito, muito elevado. Então, uma pessoa que seja agnóstica, que seja ateu, não tem problema, pode frequentar as salas. Lá eu vou encontrar pessoas como eu, que estão com aquela dificuldade, né? Que precisam se liberar um pouco mais do outro, já que estou falando em solidão, em solitude, né? Da codependência, que é relacionamento não saudável, preciso do outro como ar que eu respiro, pode encontrar um alívio numa reunião dessas virtuais. Então eu costumo dizer que as Irmandades de 12 Passos, que seguem o programa de Anonymous, dos Alcoólicos Anônimos, obrigatoriamente segue esse programa, elas são boas, bonitas e baratas. É bom, bonito e barato. Então não precisa de nada, você simplesmente, aí no virtual, entra na Irmandade, vê quando estão acontecendo as reuniões online e entra e ninguém vai te perguntar nada, você não precisa dizer seu nome, é completamente anônimo, né? Mas você vai poder falar e vai poder ouvir, se quiser falar, né? Se não, simplesmente ouça, mas vai ouvir pessoas com as mesmas aflições que vocês. Então, isso muda vidas, né? Mudou a minha, pode mudar de muita gente. E esses grupos anônimos estão no Brasil inteiro, né? Aí sim, eles estão em Roraima, eles estão no Acre, estão em Manaus, graças a Deus, porque é um lugar que as pessoas que estão lidando com suas dificuldades, quer seja álcool, jogo, alimento, afeto, sexo, qualquer que seja, vão encontrar companheiros que conhecem, não são especialistas. Por exemplo, eu sou uma especialista em compulsão, mas numa sala, né, você vai encontrar pessoas como você, que têm as mesmas questões. Então essa identificação nos dá muito alívio mesmo, né? E claro, eu não estou sozinha quando eu tenho uma porção de pessoas que não sei nem quem são, junto comigo, lidando com as mesmas dificuldades. E que já tentaram isso, aquilo outro, e estão em busca. Um lugar ótimo e excelente para um buscador, então, pode ser o programa de 12 Passos. É só uma sugestão que eu deixo, basta colocar no Pai Google, que, né, mostra tudo pra gente, entrar nos sites dessas irmandades, lerem, né, fuçar, eu gosto de dizer que fuça, né? Vai lá, vê os textos, vê qual é a proposta, para ver se você se identifica. Então, é mais uma forma de você não estar sozinho. E nós estamos falando de escolhas, né? Se eu tenho uma irmandade para onde eu me dirija, eu acabo com aquela sensação que nós falamos aqui
do não pertencimento da solidão, que a solidão nos dá. Porque quando eu estou com meus companheiros que falam as mesmas coisas que eu, que sentem as mesmas coisas que eu, que estão se trabalhando, né, na mesma direção, eu não me sinto mais só, né? Então eu transformo essa coisa que pode ser muito ruim numa escolha muito boa para mim. E vou repetir então. Há momentos em nossas vidas em que muitas vozes parecem nos estar chamando de várias direções. A própria confusão que sentimos nestas ocasiões é um lembrete para que procuremos silêncio e centramento dentro de nós mesmos. Só assim seremos capazes de escutar a nossa verdade. Olá, Augusto. Né? Nossa verdade que já está dentro de nós, não está fora. Essa verdade, ela me pertence, ela é minha, né? Então, portanto, eu posso escolher como vou lidar com essa imposição, né, do mundo, que é temporária, imaginamos, né, por um tempo X ou H, mas que me leva em uma ou outra direção. Eu posso me sentir profundamente sozinha, isso fazer uma bagunça, desculpe, uma bagunça na minha cabeça, ou eu posso me colocar num estado de contemplação de mim mesmo, né? E esse meu mundo interno, que é muito rico, né? Ele pode me dar muitas informações e muitas direções. E cada um de nós pode fazer isso da sua própria maneira, buscando essa escolha, se ela for uma escolha consciente, né? Agora tem uma pessoa aqui, a Kátia, dizendo que está produzindo festival de lives, né? Então ela está se inscrevendo em um monte de coisas, editais, ela é uma cantora, enfim, e está se enfiando em um monte de coisas. É isso, não é? Porque aí as outras possibilidades que nós antes não víamos, elas nos aparecem agora como uma boa solução. Eu só quero ressaltar que para encontrar boa solução, eu não preciso, eu tenho muito medo disso, eu tenho mesmo, tanto que eu não me envolvi em nenhum tipo de atendimento psicológico, como está acontecendo, que uma pessoa vem, me diz um problema e eu digo algo para ela, eu não me senti competente em fazer isso. Não me senti realmente, com a experiência que eu tenho, que não é pouca, mas eu não me senti competente. Porque, por exemplo, outra situação que eu quebrei, eu nunca atendi pessoas em atendimento remoto que eu não tivesse visto presencialmente. Aí veio uma pessoa que está me ensinando que eu posso fazer isso sim. Eu posso, mas dentro de um tratamento, numa sequência, dentro de um processo. Então, uma pessoa que eu vejo semanalmente, estou acompanhando tudo que está se passando com ela. Não é simplesmente, é muito difícil para um psicólogo fazer uma consulta como o médico faz. Ele faz, pergunta os seus sintomas, entende, faz anamnese, elabora um diagnóstico e medica, dá o remédio, né? Aliás, o ministro da Saúde está falando muito isso, né? Ele não sai do nada, porque ele não faz diagnóstico nenhum. Mas, enfim, pode acontecer assim. Assim acontece quando nós temos uma consulta médica. Mas uma consulta, do ponto de vista psicológico, ela não se passa assim. Ela vai aprofundando em que direção essa pessoa quer ir, como é que vai modificar isso, né? E você atender alguém, não estou criticando quem está fazendo, eu só não me sinto capaz. Atender alguém, fazer um diagnóstico profundo e não continuar com essa pessoa em um processo, dar só um tchan para aliviar, eu não me sinto capaz de fazer. Mas vou abrir, vai sair inclusive essa semana, a minha disposição de fazer atendimento remoto para pessoas que se encaixem nas minhas especialidades. E para quem queira entrar em processo, não é consulta para ter solução, porque eu não tenho solução para nada. Essa solução que as pessoas buscam, que eu busco e todos buscam, ela é interna. Então,
O terapeuta, ele só dá um suporte, ele não pode fazer mais nada. E para ele dar esse suporte, ele tem que dar esse suporte com constância. Porque as pessoas se modificam também. Um dia está assim, outro dia está assado, ela quer mudar, então é válido dar o suporte, mas com constância, com acompanhamento. Então, por exemplo, não parei de atender meus pacientes, estou atendendo. Eu estou sabendo tudo deles semana por semana, e se tem emergência ainda liga. Então isso é dar um suporte para quem esteja buscando o seu mundo interno. Mas ficar dando soluções, né? Através de lives, né, que eu não pretendo dar solução nenhuma aqui, ficar dando solução na vida dos outros ou para a vida dos outros, né, sem conhecer esses outros, eu acho temerário, né? E só reforçando, né, estar sozinho não implica em sofrimento. Não, eu posso descobrir um mundo belíssimo dentro de mim, que eu não estava era dando lugar para ele. Eu não estava vendo essa pessoa incrível que eu sou, essa pessoa tão inteligente, tão capaz de tantas ideias boas, não é? E aí vem alguém e diz assim para mim, disseram hoje para mim, meu problema é minha baixa autoestima. Tem horror essa expressão, né? Tem horror, porque baixa autoestima é tudo, né? Eu é que tenho que saber se eu sou inteligente, eu é que tenho que saber se eu sou sensível, né? Se eu sou uma pessoa que tem um determinado tipo de inteligência ou outro, né? Quais são meus valores, minhas habilidades. Ontem assisti uma palestra belíssima na Sociedade Taoísta, aliás, recomendo para vocês. Essas lives são terças-feiras e eu estou encantada com o que eu estou ouvindo. E esse monge, enfim, essa pessoa falava sobre valores, né? Então, quando eu descubro quais são meus valores, eu me aproprio deles, né? Eu posso não ser a mais linda, mas eu também não estou tão feia assim. Eu posso não ser a mais inteligente, a mais brilhante, a mais rápida. Mas eu tenho uma inteligência emocional que me acompanha. E assim eu vou vendo minhas habilidades, né? Para me lançar nesse mundo muitas vezes melhor. Eu tenho que me dar o valor, né? E esse valor todos nós temos. Ninguém tem mais do que eu ou menos do que eu. Resta saber qual é o meu valor e bancar e apostar nele. Mas se eu estiver embarulhada e com medo e com dificuldade de entrar naquela questão ou não, fica mais difícil. Então, voltando ao exemplo vivo, tem sido um aprendizado para mim cada vez que eu entro aqui para falar com vocês. E o que mais me anima é um dia poder chegar lá em Roraima, né? Isso me dá uma vontade, me dá leveza, me deixa feliz, né? E é uma live. Então, é possível para todos nós encontrarmos nossas outras soluções, melhores soluções ainda, e ficarmos até encantados. Gente, eu nunca pensei que eu conseguisse fazer isso aqui. Estou conseguindo. Não estou fazendo da melhor forma, mas também não é a minha proposta. Mas eu estou melhorando nisso. Então, eu e todos nós vamos melhorar, porque se nós escolhermos conscientemente ouvir a nossa voz interior, ela vai trabalhar ao nosso favor. Não tenham dúvida disso. Aliás, quero que vocês experimentem fazer isso até semana que vem, né? E semana que vem nós vamos falar de um tema que era o tema que eu fiz na primeira aula do ano. Esse tema é visão quântica, verticalização, buscando contato com o eu superior. Né? Então existe um desenho que vai aparecer no convite para vocês e eu vou falar desse tal eu superior. Hoje eu estou falando muito da nossa voz interna, mas nós temos também a nossa voz superior que nos orienta de alguma forma. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crenças, tem a ver apenas com uma direção para onde eu olho. Se eu olho para o mundo do espírito, ou se eu mundo, genericamente falando, né, claro, ou se eu olho para o mundo material.
Então vocês estão convidados, vai ser semana que vem, quinta-feira, às 19 horas. Me disseram que eu tenho grandes concorrentes, que são os artistas e cantores que estão fazendo lives, ou fizeram muitos semana passada, mas não importa. Se tiver uma pessoa, eu estarei aqui, né? Porque eu resolvi fazer isso. E eu estou muito feliz, muito, muito mesmo, ok? Então deixo com vocês os votos de uma semana incrível, né? Que vocês olhem para dentro de si e vejam quão grandes vocês são. O tamanho, a beleza que vocês têm dentro de vocês. E sigam por a sua voz interior. Ela fala melhor. Ela nunca vai te dar maus conselhos, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo, fiquem bem. Lembre, hashtag Fique em Casa e vamos seguir, né, as orientações da área da saúde, não da área dos nossos políticos, né? Então nós vamos agora, infelizmente vamos parar por aqui. O Augusto ainda está dizendo algo, né? Durante nossos workshops, diversas vezes ouvimos o relato de pessoas que se cobraram a vida inteira serem extrovertidas, achando que a introversão é uma fraqueza, e não é. E nessa, não consigo ver mais aqui, né? Ter que ser extrovertido. Não, nós temos que ser como nós somos, né? Brilhantes e maravilhosos em nós mesmos, tá bom? Então é isso, gente. Até quinta-feira, às 19 horas. E convidem seus amigos, tá? Vamos chegar em Roraima. Um beijo. Fiquem bem. Tchau. Qualquer dúvida, vocês liguem para Letícia Rigor, tá bom? Ou entrem lá no site. Fiquem com Deus. Beijos, beijos. Tchau, tchau.